Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Alguém esteve com medo estas últimas 2 semanas? A irmã falou hoje sobre medo, sobre temor. E o nosso tema continua aqui do evangelismo. É interessante que nós somos cheios de temor. Somos pessoas de medo. Infelizmente, isso nasceu juntamente conosco. Quando nós falamos sobre evangelismo, tem algo que gostaria aqui de mostrar aqui num slide, se conseguir pôr. Eu podia falar sobre muita gente da Bíblia que tinha medo, né? Um homem de Deus prático, o Davi. O Davi era um homem cheio de temores, mas ele sempre transformou o seu medo em poder. Se nos lembrarmos, no jardim de Getsêmani, o próprio Cristo tinha medo de morrer, né? Tinha medo da sua missão, que não ia conseguir alcançá-la, não ia conseguir vencer. Mas ele conseguiu, porque ele foi buscar poder da fonte do poder. Quando o medo toca a porta, como Deus transforma a fraqueza e o medo em poder infinito para a missão. O medo não é o fim. O lugar onde a sua força acaba é exatamente onde o poder de Deus começa. Eu acho que nós todos temos essa experiência, ou se não todos, alguns de nós. Eu tenho essa experiência com Deus. Quando mais eu temia e começava a falar, eu via como Deus me fortalecia, as minhas palavras. E é interessante que a pessoa ficava muito mais atenta. É verdade que também aconteceu que muitas pessoas rejeitou um chamado, né, ao ouvir falar sobre Jesus, e eu ficava com medo, com vergonha. Medo por quê? Porque não tinha força para falar com outro. Nós, como missionários e evangelistas, é mais isso que encontramos na rua. E todos tememos sobre isso. O que é o medo, ou seja, a realidade da fraqueza? O medo humano, ele faz o quê? Às vezes paralisa, faz tremer a voz e sussurra que você não é capaz de evangelizar ou suportar a rejeição. Agora, o alívio do apóstolo Paulo, o que ele dizia? A minha graça te basta, falou Cristo, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Ou seja, qualquer um de nós aqui podemos reconhecer a fraqueza e ter essa experiência pessoal de imediato, e vocês vão ver os resultados. Mas isso é só possível quando nós praticamos isso. Ou seja, se não ficamos para trás e não entramos no campo de batalha, como é que podemos experimentar isso? É verdade que isso às vezes dói, mas no final nós sentimos aquela alegria quando tivemos alguns contatos muito interessados em ouvir a palavra de Deus, alguma experiência como eu tive ontem, de facto, com uma senhora muito depressiva. Via-se na cara dela, no seu olhar, e começámos a falar. E eu orei ao Deus para que me desse palavras para falar para esta senhora. Ela recebeu um livrinho, O Caminho para a Esperança. Ela ficou muito alegre. Aliás, para vocês verem, ela foi ter comigo, porque uma vez eu lhe dei um livrinho. Ela disse: não tens outro livro para mim? Isso foi anteontem. E ontem comentamos, então já comecei a ler do livro? Ela assim, já comecei a ler do livro. E como é que te sentes? Eu depois entendi que ela tem uma depressão, irmãos, porque ela anda envolvida com o espiritualismo. Eu percebi que o seu marido morreu há mais de 17 anos
e ela disse-me no final que ela ainda falava com o seu marido. Eu disse assim, então temos muito ainda para falar. Porque eu tenho outras crenças, eu respeito a tua crença, mas eu gostaria de compartilhar contigo a minha crença. De facto, o que a Bíblia diz. Ela está disposta para isso. Isso é maravilhoso. Como eu falei, o clamor de Davi conheceu o terror, a perseguição e a solidão. Ele não escondeu o seu pavor, mas converteu o medo em oração sincera. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Se nós fazemos isso, mesmo no tempo da aflição, eu na cirurgia tive muito medo. É normal, porque é um sentimento de quem tem essa experiência, né? De que aí alguma coisa acaba. Acaba de facto, nós não temos mais ligação com a vida. Acabou aí. E a minha pergunta é, Senhor, será que eu vou voltar outra vez a respirar e a pensar, porque aquela, como é que se chama aquilo que eles dão, né? Aquilo corta, anestesia corta mesmo a ligação com a mente. E eu temi. E quando eu acordei e estava na cama, tive um temor dentro de mim, mas eu clamei ao Senhor e Ele me acalmou. Quando a gente não tem ninguém perto de nós, familiar, a gente teme. Estamos num lugar escuro e pedi, por favor, deixa um pouquinho a porta aberta. Vejam só, parecia que eu tinha 5, 10 anos. Ela deixou a porta aberta. Mas isso venceu o meu medo. Mas eu orei ao Senhor, Ele me deu força. Em todos os aspectos da vida, o Senhor vem nos auxiliar. Em todos. Não existe quando nos clamamos, não sentimos a presença de Deus. Eu fiquei muito, irmãos, muito agradecido. Quando eu admiti a fraqueza, o poder não fluir do orgulho, mas naquele que diz, Senhor, eu não consigo ser sozinho. Avançar com medo, sim. Coragem não é a ausência de medo. É obediência a Deus, apesar do medo. Quando nós vamos aprender isso, nós vamos ser fortes para qualquer situação que nos enfrentamos, principalmente no evangelismo, na nossa missão. E o último, o poder na batalha, quando a igreja compreende que o seu tesouro está em vasos de barro frágeis, a glória e o poder pertencem inteiramente a Deus e não a nós. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois quando sou fraco, então sou forte. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos compartilhar isso com os outros. Irmãos, creiam que o poder vem quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Eu tenho contatos que consegui pela graça de Deus, do irmão chamado Filipe. Ele tem um armazém em Lisboa. Nós vamos conseguir livros. Ele tem livros em várias línguas. O Grande Conflito tem em árabe, em alemão, em inglês, em indiano. O Grande Conflito. Caminho a Cristo, todos os livros em várias línguas. Nós vamos adquirir livros. Nós vamos ter a nossa livraria. Vamos ter um estoque. E nós não vamos poder dizer assim, não há livros para nós não trabalharmos. Que o Senhor possa pôr no nosso coração a vontade de trabalhar para Ele, porque é isso que nós vamos fazer. Amém? Obrigado pelo apoio que vocês me dão. Muito obrigado. Bom dia para nós. E feliz sábado.